Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos aqui 5 erros comuns, mas não tão óbvios, do despertar espiritual e trago-vos um bónus, um erro bónus, digamos assim, que vai ter associação com um outro tema que eu quero trabalhar aqui convosco e que nós vamos falar sobre seitas, não é? Então vai ser guardei o último, que seria o sexto, guardei o último, para fazer esse pequeno avanço para um dos temas que eu quero trabalhar convosco nos próximos vídeos que sairão aqui no canal. Então, eu trouxe aqui os meus apontamentos, portanto eu fiz aqui algumas coisas do que eu me lembrei que eu cometi, e tenho aqui um ou outro que ainda eu tenho dificuldade para não deixar de fazer, ou para deixar de fazer, entenderam? Pronto. Que são os últimos, não é? Os últimos, o quarto e o quinto, que eu acho que são mais complicadinhos para nós. Então, é muito comum, quando nós entramos no despertar espiritual, nós cometemos alguns erros, certo? É normal. Porque nós ficamos deslumbrados, e aqui vem o primeiro erro, nós ficamos iludidos, ficamos deslumbrados e acabamos por ficar iludidos relativamente à fase inicial, que é muito mágica, é muito mística, porque vemos fadas, porque falamos com, sei lá, isto, ou sei lá o quê, porque temos conhecimento dos cristais, temos conhecimento disto, destas técnicas, assim, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. E este seria um erro porquê? Porque justamente nós ficamos apegados a isso, a essa ilusão. E achamos que não tem mais nada além disso, coisa que é mentira, certo? O despertar espiritual é só isso, é só o despertar, é só a fase em que nós percebemos que afinal existem mais coisas para além daquilo que nós estamos a ver, certo? E que não tem a ver necessariamente com a mediunidade, porque muita gente é médium, tem mediunidade, mas pela religião, principalmente a católica, eu tenho uma vizinha aqui, eu não falo com ela, nem nunca falei com ela, não é? Mas conta-se que, porque ninguém a vê, conta-se que ela tem uma mediunidade muito forte e ela nem sequer sai de casa, não convive com ninguém praticamente, porque a mediunidade dela é tão forte, que ela até tem dificuldade de dormir e muitas vezes tem que vir um padre, sei lá eu quem, tem que vir um padre para estar ali com ela o tempo inteiro. Ok? Então, isso é algo que se diz, mas de facto eu nunca vi essa minha vizinha. Ok? Eu vejo o marido, eu nunca vi essa minha vizinha. Então percebam que quando nós falamos de mediunidade não é a mesma coisa do que desenvolvimento espiritual ou despertar espiritual, porque nós podemos aliar as duas coisas e desenvolver as duas coisas, mas podemos só desenvolver a parte espiritual, saber que, ok, tem outras coisas, tem pessoas que incorporam, tem pessoas que falam com espíritos, tem pessoas que não sei o quê, mas eu necessariamente não preciso de ser médium ou de trabalhar com a mediunidade. Dá para perceber o que eu quero dizer? Pronto. Então uma das coisas que acontece é isso, é o despertar espiritual, ele só nos vai mostrar, ou só nos vai fazer acordar, né? O despertar espiritual faz-nos acordar para uma realidade que nós não estávamos a ver, que era invisível para nós. E se nós fizermos o nosso trabalho bonitinho, nós vamos estudar coisas e vamos estudar outro tipo de assuntos além da mediunidade, certo? Para quem já tem mediunidade antes do despertar, certo? Então, isso acontece bastante, nós ficarmos iludidos a esta primeira fase, esta fase inicial, que é tudo mágico, é tudo fadas e pozinhos de pelim-pim-pim, e ficamos presos a essa excitação inicial, ok? A essa coisa maravilhosa inicialmente, e isto vai dar origem, ou vai dar aqui aso, digamos assim, vai abrir portas para o deslumbramento, tanto para religiões, como para gurus, como para mestres, e nós achamos que aquela pessoa é que sabe, porque ela de facto pode saber mais do que nós, porque já está há mais tempo na caminhada, mas nós ficamos deslumbrados com aquele guru, com aquele mestre, com aquela técnica, com aquela religião, com isto ou com aquilo, entendem? E nisto, portanto, este primeiro ponto aqui do deslumbramento inicial que acontece, depois nós vamos falar do sexto, se eu não estou em erro, exatamente, do quinto, do sexto, enfim, nós vamos conectar com estes últimos dois pontos. Depois disto, nós também temos a tendência, dentro do início do despertar espiritual, nós temos a tendência, porque também nos falam muito, de ver sinais, certo? Nós vemos o 11-11, ver as horas todas iguais, ou ver as horas espelhadas, e o mistério de acordar às 3 da manhã, e coisas deste género.
e não só, não é? E acabamos por romantizar aqui os sinais do universo, como se tudo fossem sinais do universo. E não é. Da minha experiência, os sinais do universo só aparecem quando nós estamos a precisar da resposta, ou quando nós pedimos a resposta, ou quando nós pedimos um sinal, quando nós pedimos aqui, ok, eu preciso de uma orientação. E aí estamos abertos para receber a orientação, o sinal, a mensagem, né? Agora, por qualquer coisa, o que é que acontece? Por qualquer coisa, nós achamos que é um sinal do universo, que a espiritualidade está a querer falar para nós, porque nós somos super evoluídos e, afinal de contas, despertamos e não sei o quê. Coisa que não é real, não é verdade. E, além disto, nós acabamos por esquecer um bom bocado do discernimento. E isto aqui, estes dois pontos juntos, facilita muito para que nós entremos em determinados tipos de grupos espirituais, não é? Ditos espirituais, e sigamos determinados gurus, mestres e mentores, e acabamos por entrar em determinados, não é? Determinadas coisas que não era necessário estarmos a entrar, porque não temos esse discernimento de perceber que às vezes é preciso lógica, e esse é o que eu digo sempre, a espiritualidade é mais lógica do que outra coisa, embora tenha muita coisa subjetiva, que nós não consigamos ainda palpavelmente provar, mas as coisas têm um fio, entendem? Tem um fio à meada. Tem uma ligação, tem uma lógica ali por trás, tem uma ordem ali por trás, e as coisas não acontecem simplesmente porque acontecem. Porque, para quem está no caminho espiritual, sabe que coincidências não existem. Então as coisas não acontecem simplesmente, vai acontecer e acabou. Aconteceu por acaso. Isso não existe. Entendem? Pronto. Então, este romantizar os sinais do universo faz com que a lógica e o discernimento fiquem um pouco postos de lado. Não é? O que é perigoso. Certo? Por variedíssimos motivos, né? E o terceiro ponto, que também está conectado com esta coisa do ignorar a parte lógica, o discernimento, é quando nós achamos, porque é isso que também nos dizem no início, que a parte espiritual é mais importante que a parte material, que a parte física, e de facto é. Só que nós estamos a viver uma experiência material, o que faz com que nós precisamos de estar 90% do tempo conectados à materialidade e àquilo que corresponde à materialidade. Então, o terceiro erro mais comum é ignorar completamente o corpo físico, a matéria, as coisas da matéria, não só o corpo físico, mas também as necessidades do corpo físico, ok? Então, o dinheiro não é assim tão importante para o espiritual, não, mas aqui na matéria ele é importante, pelo menos no momento em que nós vivemos atualmente, ele ainda é importante, não é? E as pessoas continuam apegadas ao dinheiro, certo? Outra coisa que também, e eu vivi isso, não é? É esquecer, achar que, ok, se é o espírito que é mais importante, então eu vou concentrar-me em trabalhar, em lidar com as coisas espirituais, em estudar, em fazer as meditações, em fazer não sei o quê, e esqueci-me um pouquinho dessa parte do corpo físico, ou seja, o corpo físico é o veículo que nos permite, que permite à consciência, que permite à alma, que permite ao espírito, estar aqui a viver esta experiência material. Se não fosse o corpo físico, o espírito jamais poderia estar aqui a ter esta experiência material. O facto de nós estarmos aqui encarnados faz com que a evolução daquele espírito, daquela alma, seja muito mais rápido do que somente estarmos no plano espiritual. E por isso é que a Terra seria, a 3D seria então uma escola, certo? Portanto, é muito importante nós equilibrarmos e aprendermos a equilibrar ao longo da nossa jornada e termos consciência de que há momentos em que nós vamos estar mais espiritualizados e vamos querer fazer estamos muito tempo a fazer meditações todos os dias e fazer muitas técnicas para trabalhar a energia, para fazer isto ou para fazer aquilo, e vai haver outras alturas da nossa vida em que nós vamos estar preocupados mais, por exemplo, com a nossa saúde.
ok? Há um equilíbrio aqui, então não vai ser sempre, eu vou estar sempre numa linha direitinha, uma linha linear em que as coisas vão ser sempre iguais e eu vou estar sempre nesta fase. Não, nós vamos mudando e vamos nos adaptando, e às vezes vamos estar mais espiritualizados ou mais sensíveis ou mais conectados com a espiritualidade ou captando mais sinais, mais mensagens e tudo mais, outras vezes não, porque isso vai depender também do nosso próprio caminho. Agora, tem outra coisa aqui que vocês precisam de entender. Se por um acaso estás no início do despertar espiritual, e vão-te dizer muitas vezes assim, ok, a espiritualidade ou o espírito é mais importante, mas aquilo que tu comes, que tu trazes para a tua vida, as informações que tu absorves, o que tu lês, o que tu ouves, com quem tu conversas, o teu ambiente, o que tu fazes ou deixas de fazer, também vai impactar diretamente na tua energia. Portanto, vai impactar também diretamente no equilíbrio, porque aquilo que nós fazemos aqui na matéria, na Terra, o nosso corpo, né, o que nós comemos, o que nós dizemos, o que nós ouvimos, o que nós temos de informação, o nosso ambiente, enfim, tudo aquilo que nos rodeia, que é a nossa vida cotidiana, vai impactar, isto é uma bola de neve, né? Vai impactar o nosso campo vibracional, a nossa aura, e vai afetar, obviamente, todos os outros corpos subtis. Ao afetar os outros corpos subtis, nós estamos ou a ajudar ou prejudicar, e depois vai voltar para o corpo físico. Então é uma bola de neve. Então é importante, se nós temos consciência daquilo que estamos a comer, e eu já fiz aqui um vídeo no canal sobre essa crença que também nos incutem de que não podemos comer carne porque vai prejudicar a nossa energia. Sim, isso é real, é mais densa, portanto vai densificar a nossa energia em termos biológicos também, ou fisiológicos, também vai acidificar demais o nosso corpo, dando origem a outras coisas, se é que vocês me entendem, não é? Portanto, o interessante será nós termos o equilíbrio e o corpo estar mais alcalino do que ácido, para não ser meio ambiente para algumas coisinhas surgirem no nosso corpo, mas é o equilíbrio. Há pessoas que não podem deixar de comer carne por motivos, sei lá, de saúde, ou porque precisam disto ou daquilo, que não me cabe a mim, porque eu não sou médica, não me cabe a mim listar isso tudo, porque eu não sou médica, mas tem pessoas que não vão conseguir ou não vão poder deixar de comer a carne. Há pessoas que não vão ter consciência para deixar de comer a carne, e é o que eu digo no tal vídeo, que eu vou deixar aqui alguns na tela, linkado, né? Aqui no izinho, aqui alguns na tela, em que eu falo sobre a crença de não poder comer carne, a crença da carne, em que as pessoas mais espiritualistas, a desculpa que elas utilizam para não comer carne não é pela ética de estarmos a desviver, se é que vocês entendem, outros animais, né, que também têm sentimentos, também têm emoções, também respiram, também, entendem? A desculpa é essa, é porque vai impactar na nossa energia. E isso para mim, ok, é assim, de facto isso é real. Mas armarem-se, desculpem o termo, mas aqui na minha zona é essa expressão que nós utilizamos, armarem-se a cara para a corrida e acharem que são os mais iluminados, porque afinal são agora espiritualistas, quando a desculpa que utilizam para deixar de comer carne é egoísta. Entendem? Então eu conheço gente que é vegetariano ou é vegano, que não come carne e que tem muito mais espiritualidade, é muito mais espiritual do que propriamente essas pessoas que se dizem muito iluminadas, que canalizam este ser ou aquele, e no fundo, os motivos pelos quais fazem isto ou aquilo são egoístas. Entendem? Então são crenças que nós ainda temos e que precisamos de desmistificar aqui um bocadinho. O quarto erro, comum mas não tão óbvio, é colecionar técnicas e não praticar nenhuma. E aqui eu disse que as últimas duas, a quarta e a quinta, eram especialmente difíceis para mim, porque é exatamente isto que me acontece, não é? Eu já tenho aí cerca de quase 15 anos de despertar espiritual, já vos expliquei que despertar espiritual e espiritualidade não é a mesma coisa do que mediunidade. O desenvolvimento espiritual não é a mesma coisa do que desenvolvimento mediúnico, ok? E eu já vou aí com quase 15 anos de despertar espiritual, não é? E eu tenho muita dificuldade em praticar, em pôr em prática. Primeiro, porque eu preciso de me identificar com essa técnica, e segundo, tenho que se adaptar à minha realidade. Mas o que eu noto é que quando nós estamos no despertar espiritual,
nós temos a tendência de, eu quero saber mais disto e daquilo, mas de uma forma muito superficial, não é muito aprofundado, não é uma coisa muito profunda. Então nós vamos pescando sobre isto, vamos apanhando aqui, vamos apanhando acolá, mas não temos ainda essa facilidade, disciplina, sei lá, para colocar em prática, ou esse discernimento, justamente porque estamos deslumbrados com toda a maravilha que é o início do despertar espiritual, essa parte mágica que é o despertar espiritual, ok? Então, e se nós não começarmos a perceber isto, o que vai acontecer, que eu tive uma cliente, uma consultante, que ela tinha este problema, em que ela dizia que não sentia nada com nada, então ela experimentou várias técnicas, estudou várias coisas, várias filosofias, foi ler os Upanishads, enfim, foi ler várias coisas, completamente diferentes umas das outras, à partida, e ela não coloca nada em prática, ela só tem o conhecimento. Então, se nós vamos só ter a parte teórica, não pomos em prática, nós não temos o conhecimento de facto, a vivência, a experiência. E se há uma coisa que eu pude perceber nestes tempos, é que sim, nós vamos ter que pôr em prática para sabermos se aquilo é para nós, ok? E aconteceu-me o ano passado que eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais sobre o ocultismo, magia do caos, goétia, por aí vai, e as outras vertentes todas. E o que aconteceu foi que eu percebi que aquilo não era, entrei em grupos de estudo e tudo mais, e eu percebi que aquilo não era para mim, por dois motivos. Primeiro, porque achei que era muito voltado para o masculino. Depois, se quiserem, eu faço um vídeo sobre isto, se obviamente alguém vir este vídeo, mas tudo bem. E depois, o segundo motivo é que achei muito complicado, no sentido de muito complexo, no sentido de é preciso ter uma série de coisinhas, de apetrechos para se fazer um ritual. Sendo que uma pessoa que não, que isto também é tema para outro vídeo, não é? Sendo a espiritualidade elitista ou não, né? Porque agora toda a gente cobra balúrdios para ensinar a espiritualidade. E o que eu percebi foi isso, é que é preciso ter isto, desta cor, tem que ser assim, tem que ser nesta lua, tem que ser naquele dia assim, porque é o dia de Saturno, porque é o dia não sei o quê, e tem vários apetrechos que são tudo lindos e maravilhosos e dá aquela aura de ritualística com tudo às escuras e dá aquela coisa mística, mas sabem, eu achei complicado. Eu achei extremamente complicado nesse sentido de, se eu não tiver possibilidades financeiras, quer dizer que eu não posso fazer, e se eu gostar de uma coisa mais leve, de uma coisa mais solta, intuitiva, que é a minha pegada, não é? Que a minha vibe é mais essa, é mais intuitiva, é mais, ok, hoje eu sinto que preciso fazer isso, preciso de, entendem? Até porque estas magias mais cerimonialistas e que precisam de uma coisa mais estudada, entre aspas, cheia de apetrechos e não sei quê, para mim, e daquilo que eu pude perceber, tem muita mão de homens, numa altura em que o cristianismo estava muito forte e, portanto, todas as nuances do cristianismo, do catolicismo estavam muito fortes também no pensamento dessas pessoas, e mesmo as poucas mulheres que têm no caminho têm muito quezinho machista, tem um tomzinho machista, tem um tom machista patriarcal, ok? Em que o homem é que importa, é que o masculino é que é mais importante. Até na própria astrologia, o astro-rei é quem? O Sol, que é o quê? Masculino, energia masculina, entendem? Sendo que eu não sinto as divindades ou as energias, eu não as sinto assim, então para mim não fez sentido, mas eu precisei de ir mais a fundo, que eu não fui tão a fundo, porque eu percebi que isto não está a fazer muito sentido para mim, não é? E eu descartei, justamente por isso, porque se eu não tivesse experimentado, eu não iria saber, tá? Então esse é outro erro comum, de nós colecionarmos as técnicas e não pormos em prática, sendo que é importante nós colocarmos em prática, é importante nós termos os diários, o que se chama diário mágico, eu tenho um diário emocional, onde eu escrevo o que eu quereria dizer às pessoas e às vezes não posso dizer, porque uma pessoa tem um filtro, não é? Pronto. E tenho também o Grimório, tenho o Diário das Sombras, tenho essas coisinhas todas, que são nomes, são rótulos, nós podemos não dar esses nomes todos, enfim.
mas para nos ajudar a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. A minha avó já foi com caralho. Que é para nos ajudar a essas coisinhas todas, esse registro todo, ou prática, é para nos ajudar a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona para nós. Às vezes pode não funcionar a meditação, certo? Enfim, a quinta, e que eu diria que talvez seja a mais complexa e que eu também tenho dificuldade e que ainda continua, portanto eu acredito que isto prolonga-se, é a comparação do caminho, do próprio caminho com o caminho dos outros. Eu vou dar aqui um exemplo que me aconteceu que eu percebi o ano passado, para aí em 2021 que eu percebi. Eu fazia parte de um grupo, eu estou a pensar se vou falar ou não o nome desse grupo, se calhar não vou falar, enfim, muito famosinho, e que eu conheci aí nesse grupo algumas pessoas que depois eu criei contacto fora desse grupo. Tinha algumas pessoas brasileiras, tinha outras pessoas portuguesas, né, que não estavam a viver aqui em Portugal, mas estavam fora. E eu fiz amizade especialmente com duas delas, uma brasileira e outra portuguesa. Eu vou falar especificamente do que aconteceu com a portuguesa, que achei curioso, né? Nós travamos amizade, como ela não estava aqui em Portugal, mas ela, quando vinha aqui a Portugal, ela vinha, encontrava-se comigo e tal e coisa. Portanto, obviamente que deu para travarmos uma amizade mais, ou uma comunicação mais próxima, porque ela vinha, nós conseguíamos encontrar, certo? E estarmos juntas, presencialmente juntas, do que com a outra pessoa que estava no Brasil e não dava muito para ela, nós nos encontrarmos, não é? Só se fosse do plano astral, enfim. E nisso eu comecei a perceber aqui uma coisa curiosa. Quando nós estamos dentro da espiritualidade, como eu vos falei, podemos ou não desenvolver a parte mediúnica. Eu sempre tive a parte da mediunidade um pouco aflorada. Essa pessoa também tinha a parte da mediúnica aflorada. O que é que acontecia aqui? Ela tinha muita facilidade de receber mensagens, ok? Receber mensagens, de estar no supermercado e ver um anjo e falar com anjos e não sei o quê. E ela tinha também muita facilidade de pegar num ritual católico, com os santos, fazer e as coisas corriam-lhe bem. Eu fazia o mesmo ritual e a coisa para mim não resultava, não é? Porque eu obviamente não me identifico com o catolicismo, portanto era normal que salmos e assim não façam, né? Não façam nada para mim. E nisto eu comecei a perceber que eu todos os dias precisava de falar com ela. E sempre que eu tinha um problema na minha vida, eu, em vez de voltar para dentro e de perceber o que é que a minha intuição me estava a querer dizer, eu fiquei muito apegada àquilo que ela me estava a dizer. Aquilo que ela me dizia: olha, tenho uma mensagem para ti, tenho um recado para ti, tenho não sei o quê. Isto aconteceu várias e várias vezes seguidas. Houve uma altura que eu comecei a perceber isto e essa pessoa disse-me que precisava mesmo muito de falar comigo todos os dias para passar o recado, porque senão parecia que não estava bem. Eu percebi aqui um ego espiritual, tanto da parte dela como da minha parte. Da minha parte seria o medo de confiar na minha intuição, talvez, e no lado dela esse ego de eu tenho mensagens, eu canalizo mensagens, eu sou melhor, né? Pronto. O que é que aconteceu aqui? Eu já não tenho contacto com essa pessoa, entretanto aconteceram outras coisas, mas não veio ao caso. Eu já não tenho contacto com essa pessoa e eu comecei a perceber isso. Quando eu comecei a perceber isso, eu deixei de lhe contar aquilo que acontecia na minha vida e passei a falar de coisas superficiais. E foi aí que eu comecei ok, o que é que eu preciso fazer neste momento para não estar dependente dela? E nessa altura eu percebi também uma outra coisa. O facto de achar que ela seria melhor médium do que eu, porque ela conseguia captar mensagens que eu não conseguia, porque ela via anjos, porque ela isto e aquilo. Ou seja, estava a comparar o meu caminho, o meu processo com o dela. Ok? Isto acontece. E principalmente, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho grupos, eu não pertenço a grupos, eu não tenho ninguém, não tenho um coven, não tenho ninguém, portanto eu faço tudo sozinha e faço muito à base da minha intuição. Se me apetecer, desculpem o termo, dar um peido, não é, eu dou um peido e acabou, como ritual, entenderam? É isso que acontece. Muito bom. E
eu estava a colocar-me de uma postura mais inferior, como que a outra pessoa porque fala, a outra pessoa porque incorpora, a outra pessoa porque ouve, e porque eu também ouço, reparem, eu também ouço, eu tenho uma clara cognição muito acentuada, muito forte, eu tenho uma clara audiência também forte, entendem? Eu tenho uma, que eu não sei exatamente se isto seria uma clarividência ou lá o que é, mas em sonhos eu tenho informações através dos sonhos, mas como houve um escalar de a mediunidade que é melhor é a de incorporação, é aquela que fala diretamente com os espíritos, é aquela pessoa que vê espíritos, é que fala com os mentores, e isso não me acontece. Então eu comecei a comparar-me com essa pessoa, ok, com o meu caminho, e achar que eu era fraca nesse sentido, porque eu, sei lá, então que raios, né? Os outros conseguem falar e eu não consigo falar, os outros conseguem ter contacto e eu não consigo ter contacto, os outros falam, que agora está na moda, não é? Toda a gente fala e canaliza métodos de curas com arcturianos, com pleiadianos, com seres, sei lá, vindos lá de onde. Entendem? E eu não falo com ninguém, eu não tenho contacto com arcturianos, com pleiadianos, eu não tenho contacto com nada. Tive, pai, 2 ou 3 sonhos com ETs, não é que não tenha nada a ver com essa, vais criar agora um método para cobrar 1000 euros para curar pessoas, o método vindo, sei lá, multidimensional quântico, sei lá, vindo de onde, entendem? Eu não tenho nada disso. Eu tenho sonhos que muitas vezes é para dar recados, sim, mas muitas vezes é puxões de orelha. É sonhos a estar no plano, no umbral a fazer resgates e depois, né, em vez de seguir o plano, de seguir a coisa, acontece bosta, eu faço bosta, saio do caminho e tenho que ser puxada de volta, entenderam? Pronto, é só estas coisas. Não é nada de extraordinário que coisas, fadas vão aparecer e eu vejo fadas por todo lado, nada. É maioritariamente puxões de orelhas, entenderam? Pronto. Então, eu também arremei nervoso, né? Isto é algo que eu tenho dificuldade, ok? Comparar o caminho, porque o outro tem uma mediunidade assim e eu tenho outro assim assado, e achar que o outro é melhor. Ora, o último, que seria o bónus, né? Que é para o vídeo não ficar ainda mais extenso do que já está. Eu apontei aqui porque eu tinha outros, né? Mas lá está, o vídeo vai ficar muito grande. O que é que acontece? Eu quero fazer aqui um tema convosco, trabalhar aqui um tema convosco que não se aplica só para a espiritualidade, para a religião, para a espiritualidade, mas aplica-se para tudo, incluindo para o que nós estamos a ver em política, e mais não falo. Portanto, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, sendo que coincidências não existem, né? Então, este próximo sexto, que é um bónus, digamos assim, fala sobre que o erro, não é, trocar uma crença, um dogma, uma religiosidade por outra. O que é que isto quer dizer? Mas, Diana, eu não posso estar numa religião, eu não posso sair da católica para a Umbanda? Podemos, obviamente que podemos. Qual é que é o problema? Que eu vejo isto acontecer, eu acho que também já falei disto em algum dos vídeos. Nós estamos em nova era, a era de Aquário, é suposto não haver intermediários. É suposto não termos intermediários, é suposto nós conectarmos diretamente com a fonte, com Deus, sei lá, com a espiritualidade, com o superior, e não termos aqui terceiros, intermediários. Um padre é um intermediário, um pastor é o intermediário, um rabino é o intermediário, que a partir daí eles teriam mais conhecimento, eles seriam os escolhidos para serem os intermediários do plano espiritual para o nosso plano aqui. Isso acontece com os gurus, com os mestres, com os mentores, não é? Aqueles que se dizem muito iluminados. Então às vezes acontece que nós saímos do catolicismo ou de uma outra religião qualquer, mas vou usar o catolicismo ou o cristianismo, e vamos para dentro da espiritualidade e abrimos para a espiritualidade e estamos repletos de outras crenças, como a crença da carne, como a crença de que isto vai, obviamente, de linha de pensamento para linha de pensamento, do karma, de que a minha vida é uma desgraça porque eu fiz alguma coisa de mal na vida passada e agora tenho que passar por isto. Tem muitas crenças, como a crença de não se pode cobrar a espiritualidade, por exemplo, né?
que eu também acho que já fiz o vídeo aqui para o canal. Então tem muitas crenças que fazem que nós saímos de um lugar e vamos para o outro e estamos exatamente a colocar-nos essas limitações. O facto de nós acharmos que aquela pessoa é mais iluminada e que por isso eu tenho que fazer tudo à risca e não posso questionar aquilo que aquela pessoa está a dizer, entendem? Isso dá aso para nós ficarmos muito restritos e ficarmos presos numa seita, por exemplo. Entendem o que eu quero dizer? Como é que isto está linkado com os primeiros que nós falamos sobre a ilusão da magia inicial, a ilusão da magia inicial, quando nós ficamos deslumbrados, e a romantização dos sinais. Então aqui é importante o discernimento. Entenderam? O discernimento. Nós ouvimos sim, mas não podemos tomar como aquela pessoa ou aquela crença, aquela dogma é o certo. Entenderam? Então às vezes nós temos que nos questionar, temos que nos questionarmos, não, calma, temos que questionarmos-nos relativamente a isto. É se, ok, aquela pessoa está a falar aquilo, mas o que é que eu acho sobre aquilo? O que é que eu sinto sobre aquilo? Será que não faz sentido eu procurar noutros lugares? Entendem? Que é a mesma coisa do que eu vos digo aqui. Eu falo aqui sobre a minha ótica, sobre a minha experiência. Não significa que eu esteja certa. Entendem? É sobre a minha ótica, sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. Que vale o que vale. Não significa que eu esteja certa. Entenderam? Então vai haver pessoas que vão se enquadrar na Quimbanda, vai haver pessoas que vão se enquadrar na magia do caos, vai haver pessoas que vão se enquadrar na Goétia, vão haver pessoas que vão se enquadrar numa coisa mais angelical e só trabalhar com anjos, a parte boa da cabala, entenderam? Tem muitas pessoas que vão trabalhar com os daimons, que é a parte que chamam de árvore da morte, enfim, da cabala, né? Daimons, os demónios, os anjos e demónios, entenderam? Faz parte da cabala. A cabala não é só luz, como nada na vida é só luz, não é? Tem luz e sombra. Entenderam? Então vai ter várias vertentes. E é isso. Nós temos que entender que nós vamos sair de algo que nos prende e vamos nos enfiar onde? Não é termo aqui popular aqui na minha zona do norte. Enfiar onde? Onde é que nós nos estamos a enfiar? Percebem o que é que eu quero dizer aqui? Então, atenção com isto de nós estarmos a sair de uma crença e estarmos a colocar outra crença. Só aquela pessoa é que tem o método. Então é o método, eu não posso questionar aquele método. Pode funcionar para aquela pessoa, não significa que funciona para mim. Entendem? Enfim, bom, este era o vídeo. Vou-vos convidar, se chegaste até aqui, vou-te convidar para te participares da newsletter que eu vou deixar aqui em baixo na descrição. A newsletter onde recebes pelo menos semanalmente, se assim o quiseres, não é? Obviamente, recebes semanalmente conteúdos sobre leituras, conteúdos, não é? Leituras que não estão aqui nas redes públicas, enfim. E podes também fazer parte da comunidade, ok? É uma forma de também ajudares a manter aqui o canal, porque afinal de contas, não é uma pessoa, não ganha absolutamente nada com esta coisa. Enfim. Bom, vou ficando por aqui, vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos.